Olá, eu me chamo Diego Clementel Lemos e hoje vou apresentar uma aula de Ciências Sociais. Essa aula ela é referente ao estágio do Colégio Jean Piaget e esse estágio está vinculado com a Faculdade IBRA. Esta aula de hoje será a aula 7 do cronograma de aulas, conforme consta aqui na tela. Eu vou utilizar o notebook como referência visual para a aula de hoje, onde os assuntos que eu vou conversando, vou relatando, vão estar passando aqui na tela. Vamos lá. Então, essa aula tem a previsão de 15 minutos, né? Ela é voltada para o terceiro ano do ensino médio, e como eu já falei antes, meu nome é Diego Clementel Lemos. Então, dando início efetivamente à aula. Então, qual o tema da aula? O tema da aula é Ética e Cidadania. Então, vamos falar sobre a introdução à ética, os conceitos e a sua importância na vida social, também a cidadania e os direitos políticos, como se manifestam na prática. Vamos falar também sobre responsabilidade social, o papel do cidadão na promoção da justiça, e também sobre debates sobre dilemas éticos e também contemporâneos, bioética e ética ambiental. Então esses são os temas principais aí que a gente vai tentar elucidar durante a aula de hoje, né? Então, só para iniciar, vamos falar um pouquinho então sobre a ética. Então a ética, ela consiste em um conjunto de princípios que guiam o comportamento humano e regulam as interações sociais, influenciando a forma como as pessoas convivem em sociedade. Esses princípios são fundamentais para a construção de relações justas baseadas no respeito, na integridade e na responsabilidade. Então, esse seria já uma introdução sobre o que a gente pode considerar como ética. Então, é todos esses conjuntos de princípios que guiam o comportamento humano. Isso é ética. E são fundamentais para a construção das relações sociais, porque se eu não tenho esses princípios, é difícil eu me relacionar como sociedade. Então, na aula de hoje, nós aprofundaremos esses conceitos de ética e cidadania, analisando, na verdade, a sua relevância na vida social e também o impacto que exercem sobre o funcionamento das instituições e das relações comunitárias. A cidadania, por sua vez, ela envolve direitos e deveres que garantem a participação ativa dos indivíduos na sociedade, promovendo assim a equidade e o bem-estar coletivo. Também na aula de hoje, nós discutiremos a responsabilidade do cidadão na promoção da justiça, refletindo aí nesse quesito sobre as atitudes éticas, sobre como as atitudes éticas podem contribuir para a construção de um ambiente social mais harmônico e democrático. E também na aula de hoje, nós abordaremos os dilemas éticos e contemporâneos que desafiam a sociedade atual, como as questões relacionadas à tecnologia, à sustentabilidade e à desigualdade social. Na verdade, compreender esses aspectos é essencial para fortalecer o senso crítico e também a consciência coletiva, incentivando ações responsáveis e comprometidas com a transformação social e também com respeito aos valores fundamentais da vida em sociedade. Então é isso que nós vamos abordar aqui um pouco mais de aprofundamento a partir de agora. Então vamos falar sobre literalmente ética. Então, introdução à ética. A ética, então, nesse contexto que já vemos conversando aqui, ela se refere
aos princípios que regem o comportamento humano em sociedade. É fundamental para a convivência pacífica e justa, pois ajuda a estabelecer normas e valores que orientam as decisões e também as ações individuais em sociedade. Então eu tenho que entender que ética tem esse conceito, né? Que são aqueles princípios que regem o comportamento humano. Eu tenho que ter isso em mente para que eu possa dar sequência ao restante aqui. Vou falar um pouquinho também sobre cidadania e direitos políticos. Bom, quando eu falo em cidadania, eu tenho que entender que a cidadania ela envolve o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo em relação ao Estado e também à sociedade. Eu exercer a minha cidadania nada mais é do que eu ter conhecimento desses conjuntos também, dos deveres e também dos direitos. Os direitos políticos, como o direito de votar e também de ser votado, eles são essenciais para a participação ativa do cidadão na vida pública. Então, a cidadania, ela se manifesta na prática através de ações como voto e também como protestos ou ações sociais. Então, vocês veem que toda a cidadania como direitos políticos, eles estão realmente embranhados, eles estão realmente misturados, né? Depois, eu posso falar também sobre responsabilidade social. Então, o que seria a responsabilidade social? O cidadão ele tem um papel crucial na promoção da justiça social. Isso inclui não apenas o cumprimento de leis, mas também o engajamento em ações que busquem melhorias para a comunidade. A exemplo, inclui voluntariado, a participação em conselhos comunitários, né, a doação de sangue, entre outras iniciativas que demonstram a minha responsabilidade social. Isso são ações que vão ao encontro do que é eu ser ético dentro de uma sociedade. Então eu tenho que entender todos esses temas, que todos esses temas eles são interligados, para que somente assim eu consiga gerar um conhecimento geral sobre o que é responsabilidade social. Bom, dando sequência então, já falamos agora sobre o que seria ética, falamos também sobre cidadania e também direitos políticos, sobre responsabilidade social. Só que eu tenho que também entender que a ética ela tem alguns dilemas. Então, vou falar um pouquinho sobre os dilemas éticos contemporâneos. Bom, a ética contemporânea ela enfrenta diversos dilemas, como as questões da bioética, que envolvem decisões sobre vida, morte e também intervenção médica. O que eu quero dizer com isso? Um dilema ético, por exemplo, eutanásia. A eutanásia ela é uma decisão se a pessoa vive ou morre, né? Então, isso aí é um dilema ético, porque a pessoa está sofrendo, está passando por dificuldade e ela quer a morte. Eu posso exercer esse direito dela de se matar? Essa vontade dela de se matar? Eticamente isso é complicado, né? Moralmente isso é complicado. Eu tenho que entender também que gera um problema. Outra questão também é a ética ambiental, que também é um dilema, é um tema bem relevante. Quando eu falo em ética ambiental, eu tenho que entender que quando eu estou abordando a responsabilidade de todos os cidadãos em relação à proteção do meio ambiente e também da sustentabilidade. Porque a evolução humana, a evolução da economia humana, da vida humana, ela acaba trazendo como consequência problemas ambientais. E até que ponto isso é aceitável, eticamente falando?
Até que ponto eu posso aceitar que uma floresta seja derrubada, ou uma mata seja derrubada, para a construção de um shopping naquela comunidade? Ou até mesmo um hospital naquela comunidade. Um hospital é importante, claro que é. Um hospital traz vida para as pessoas. Mas até que ponto eu posso aceitar que a destruição de uma mata naquela região seja algo positivo, porque vai ser um hospital que vai ser colocado em cima? É aí que eu entro nas questões da ética ambiental, né? Cuidar do meio ambiente é algo que todo mundo tem no seu íntimo, só que a prática disso às vezes é um pouco complicada. Bom, fechando então um pouco essa ideia, quando eu falo então na ética, eu tenho que entender então que a ética e a cidadania, elas desempenham um papel central quando eu penso na construção de uma sociedade mais justa e também igualitária. Ao compreender, na verdade, os meus direitos e também os meus deveres, o cidadão ele torna-se mais consciente com o seu papel dentro da coletividade, dentro da sociedade, fortalecendo assim a própria democracia e promovendo também o bem-estar social. Então, a ética e a cidadania elas andam em conjunto, elas devem andar em conjunto para que eu possa vir a construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. A participação, na verdade, na vida pública, pautada nos valores éticos, contribui diretamente para a construção de um ambiente mais inclusivo, onde a justiça e também a equidade são princípios fundamentais. Eu tenho que ter isso no meu íntimo, né? Além disso, a reflexão sobre dilemas éticos contemporâneos é essencial para enfrentar desafios sociais, econômicos e também políticos. Questões como desigualdade, a própria sustentabilidade e governança exigem um debate que seja fundamentado nos princípios éticos, porque só assim a sociedade vai garantir que as decisões tomadas considerem o impacto sobre toda a coletividade e não somente uma seção da sociedade, né? As decisões tomadas na governança elas têm que atingir a coletividade, o todo. A educação, por exemplo, nesse contexto, é um elemento-chave para formar cidadãos críticos e comprometidos com a transformação social da coletividade e não de um indivíduo ou um grupo específico de indivíduos. Então, essa reflexão sobre esses dilemas éticos ela é fundamental. Quando eu falo assim, que o fortalecimento, então, da ética e da cidadania devem ser um compromisso coletivo, envolvendo tanto indivíduos quanto instituições, é nisso que eu penso. Somente, na verdade, assim que será possível consolidar uma sociedade democrática na qual os direitos sejam respeitados e as responsabilidades sejam assumidas de forma consciente. Dessa maneira, a construção de um futuro mais justo e também equilibrado dependerá do engajamento de todos. As decisões tomadas a fim de beneficiar a sociedade, elas devem ser pensadas numa consciência crítica dentro da ética, para que elas sejam pautadas na coletividade, no todo. A gente não pode
simplesmente pensar num grupo específico. Aquele exemplo que eu dei há pouco sobre derrubar uma mata, derrubar um bosque, derrubar uma floresta para a construção de um local, seja ele qual for, não é algo que seja, não pode fazer, porque não pode fazer. Não, eu só tenho que pensar se aquela ação ela vai ser tomada para o benefício da coletividade. Se sim, eu já tenho um ponto positivo dentro dos dilemas éticos. Depois eu tenho que pensar em outros lados também. Né? Então, quando eu falo em ética, eu tenho que pensar nesse contexto geral dentro da sociedade. Bom, espero que esse tema tenha sido desenvolvido de forma positiva, né? que os temas iniciais tenham sido alcançados. Aqui tem as referências bibliográficas das quais eu tirei a aula de hoje. Me coloco à disposição para questionamentos. Muito obrigado.